Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espírita Simplesmente Chico, um canal de estudo da filosofia e da doutrina espírita, de uma forma bem simples, bem didática, onde nós vamos fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois comentando sobre. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Sejam todos bem-vindos. Hoje na nossa 17ª reunião, de estudos, onde vamos estar hoje lendo iniciando o capítulo 5. 4. Capítulo 4. Vamos começar então, que Deus nos ilumine mais essa missão, mais essa reunião. Ilumine a todos nós. Vamos dar início? Vamos sim. Então, pode fazer a leitura, por favor? Claro. Capítulo 4. Para quem nos acompanha aqui, nessa página desse livro aqui, é a página 62. Capítulo 4, o item é o primeiro. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Certo? Então, página 62. Vamos falar sobre a ressurreição e a reencarnação. Deve ser a diferença dos dois. Os laços da família, que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Depois, com as instruções dos espíritos, os limites da encarnação. E depois, a necessidade da encarnação. Correto? Isso. Então, vamos começar no primeiro item do capítulo 4. Que é ninguém pode vir ao reino de Deus não nascer de novo. É isso aí. Então, item 1 é o primeiro. Abre aspas. E veio Jesus para os lados de Cesareia, de Felipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizer os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que estais nos céus. Fecha aspas. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. E chegou, abre aspas, E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava. E ficou como suspenso, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este, a quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 15. E Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Entre parênteses, aparece aqui, após a transfiguração. E segue. Os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem
há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Entre parênteses, Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13 e Marcos capítulo 18, versículo 10 a 12. Ok. Então aqui a parte da Bíblia, né? Isso. Das Escrituras. E agora vai entrar, vamos pegar de exemplos para nós vermos entre a ressurreição e a reencarnação, porque aqui se discutia, né? Uhum. E lá já se falava se era a reencarnação, né? De João, certo? Então aqui a gente pega para esclarecermos, né? Aí então, seguindo, vamos pro item 4, então. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma, ou o espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, como os dialetos eram poucas as palavras, né? Não é que nem hoje. Então só se entendia-se por ressurreição, a volta, né, do espírito encarnado. Porém, que nós aprendemos nos estudos é que para Deus nada é impossível. Porém, Deus tem a lei da natureza. E Deus não vai contra a lei da natureza. Então, se um corpo, depois de algum tempo, ele está em decomposição, não tem como o espírito novamente habitar esse corpo. Certo? Então, se deu sim a ressurreição, aqui a Lázaro, mas por um pouco período de morte, após a sua morte, Deus, né, Jesus lhe concedeu a vida novamente, mas um período curto. Semana passada nós tivemos o testemunho de um pai que foi pegar um brinquedo de uma criança numa lagoa no interior, não vou saber o nome da cidade, e se afogou. E foi socorrido, chegou a equipe médica, fizeram todo o procedimento e ele veio a óbito. Foi constatado o óbito
pela equipe dos bombeiros e do SAMU. Tem as duas equipes. Porém, o desespero e a fé e a devoção da esposa era tanto que eles não pararam de fazer a massagem cardíaca. E depois de 45 minutos, olha bem, 45 minutos, ele deu sinal de vida novamente. Então, ali não foi um testemunho de ressurreição? Mas a fé da esposa, a devoção, o amor, o pedido dela para com Deus, que emocionou a todos que estavam presentes. E também a equipe que proporcionou, através de não desistir e continuar fazendo a massagem cardíaca, para que não faltasse oxigenação no corpo, nas células, no cérebro. E junto da oração de todos ali presentes, como testemunhas gravadas, e estava a equipe de TV também, de uma ressurreição. Mas a diferença da reencarnação, pois na reencarnação nós morremos, deixamos essa veste que é o nosso corpo, vamos para o mundo espiritual e depois voltamos novamente num corpo novo. Voltamos como criança, nenê, criança, passa por toda a vida novamente, todo o ciclo de vida, né? Então essa é a diferença da ressurreição e da reencarnação. Então não que a ressurreição não seja impossível, ela é. Mas Deus não vai contra a lei da natureza. Deus não vai pegar um corpo já em decomposição e ali habitar um espírito. Não teria como. A Deus nada é impossível, mas ele não vai contra as leis que ele mesmo designou, né? Então, essa é a diferença. Mas vamos continuar na sequência. Aqui na sequência, entre aspas, e havia um homem dentre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, e não sabe essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho? Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? João, capítulo 3, versículo de 1 a 12.
Ou seja, né? Se hoje, passado 2026 anos, né, ainda estamos caminhando, e quantos ainda não são incrédulos, né? Imagina na época, como é que vai falar do plano espiritual? Como é que vai ensinar da vida espiritual, né? E hoje ainda temos a dificuldade de compreender, né? Então, aqui, ela, nesse capítulo, quando fala, né? Viver, nascer de novo da água, né? Dá a entender nas religiões que é pelo batismo, né? Você nasce de novo pela religião, pelo batismo, né? Mas a doutrina espírita, aqui os espíritos nos passam, né? Outra visão, né? Dessa passagem. E vamos continuar que aqui mesmo acho que tem a explicação. Certo? Então, vamos continuar. Continuando, item 6. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, o número 1, 2 e o 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, que é o que você acabou de falar. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado seu equívoco. Exatamente. Como eu comecei a dizer, né? Então, as religiões adaptaram ali, né? Então, em vez de colocar pelo Espírito, acrescentaram pelo Espírito Santo. E aí, a nascer da água seria através da pureza da água no batismo. Então, nascer para uma nova vida depois do batismo. Mas, aqui para nós, Jesus já dava a ideia de que não conseguir ir até Deus, né, até o seu Pai, se não nascer de novo. E por muitas e muitas e muitas vezes, né? Pois nós vamos, cada vida, né? Cada reencarnação é um momento, uma oportunidade de nós depurarmos nosso espírito através de nós corrigirmos as nossas faltas e aprendermos cada vez mais, né? Aprender com nossos erros e aprender também com o exemplo de pessoas que estão, possam nos dar bons exemplos, né? Pois a gente não aprende somente com o erro, a gente aprende também com o exemplo, né? Pois é, e aprendemos todo dia, inclusive com as crianças. Inclusive com a criança. Quem tiver a oportunidade de ter o convívio, né? Com as crianças. Todo dia é um aprendizado. É um aprendizado. Eles nos ensinam muitas coisas, né? Através de sua pureza, através da sua sinceridade, né?
do amor, da gratidão, né? É muito bom. Nós estamos falando das crianças porque nós somos escoteiros, né? Só para entender, né? Nós temos a oportunidade de estar junto com as crianças, com os jovens, através do grupo escoteiro. E lá é uma fonte de energia, de aprendizado, né? Nós aprendemos mais do que ensinamos. É verdade. Né? Então vamos continuar. No item 6. Não, desculpa, item 7. 8. Né? Isso. Item 8. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas, por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. Entre aspas, o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Fecha aspas. Entre aspas, novamente, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar. E que o elemento árido apareça. Que a água produza animais viventes que nadem na água. E pássaros que voam sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara num símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, entre aspas, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e alma, neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo, e que o espírito é independente dele. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, entre aspas, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com um corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ok. Então aqui Jesus nos deixa claro, né? O que é da carne, é a nossa veste, é o nosso corpo, do qual agradecemos a Deus, né, por nos dar essa oportunidade de vesti-lo nessa vida. Mas ele é perecível, tem a data da validade. Sabemos de onde ele vem e sabemos para onde ele vai. Já o espírito, né, não temos, nós temos. Estudando o Espiritismo, nós temos uma noção, nos dá uma breve noção, mas a certeza para onde vamos, o que vai acontecer com nós, não sabemos, pois cada um é independente, né? Cada espírito traz consigo as suas vibrações, traz consigo suas faltas, as suas glórias, né? Então, um desencarne nunca é igual ao outro. Então, nós não sabemos.
Não podemos dizer. E também não sabemos de onde vimos. Então deixa bem claro a diferença do espírito, né? A pluralidade do espírito e do corpo. Sendo que o corpo acaba, mas o espírito continua. Continua. Né? Vamos continuar aqui também. Então, seguindo no item 10, abre aspas. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. E os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias, que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Abre aspas. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura, nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer, entre aspas, e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Fecha aspas. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Abre aspas, até agora o reino dos céus é tomado pela força, fecha aspas. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta, o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras são frequentemente repetidas por Jesus. Exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Continua assim. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Pois são poucos ainda o que crê, né? No espiritismo, na reencarnação, na vida espírita, né? No mundo espírita. São poucos ainda que se dedicam à sua vida eterna. 99% de nós só temos olhos e ouvidos para compreender essa nossa vida que estamos passando aqui, a vida carnal, esquecendo da nossa vida verdadeira, que é a espiritual, nossa vida eterna, né? Então continua a mesma mensagem. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem não tem, né? É porque ainda não está pronto, não está preparado para compreender a espiritualidade, né? Seguindo então, capítulo item 12. Abre aspas. Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Fecha aspas. Entre parênteses, Isaías capítulo 26, versículo 19. Fecha parênteses. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Abre aspas, os teus mortos viverão. Fecha aspas. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teriam dito, ainda vivem. E não. Ele disse, viverão.
Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Item 14. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job, capítulo 14, versículo 10 a 14, segundo a tradução de Sassi. Esse daqui referente, só uma observação. Tem vários pessoas que fizeram a tradução, né? E Sassi é um dos que fizeram a tradução. Existem vários outros que nem houve uma tradução aqui quando a gente mencionou atrás, referente ao Espírito, ao Espírito Santo, referente à água, né? Que todos vêm da água. Temos Sassi, temos Lamennais também, que faz a tradução, e Osterwald, que também faz. Então, que são tradutores, né? E aí menciona ele numa observação anterior ali. E entre parênteses, seguindo aqui. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. Fecha aspas. Aqui a tradução protestante de Osterwald. Seguindo, entre aspas, quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ela voltarei novamente. Essa é a versão da igreja grega, certo? Seguindo então, item 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Abre aspas aqui. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele viver de novo? Fecha aspas. A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se possível, abre aspas, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente, fecha aspas. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela retornarei, fecha aspas. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Abre aspas aqui. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade, de natureza religiosa, virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando os efeitos
se quer remontar as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade. Em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Para muitos ainda a reencarnação é um mito, né? Uma fantasia, uma blasfêmia, né, de Cristo. Mas aqui nós diz, se nós ir contra a reencarnação, estamos indo contra a palavra de Cristo. Porque Cristo deixou bem claro, né, através de parábolas, pois Cristo nos falava através de parábolas, desculpa, porque não poderia ser direto, pois ainda não estávamos propícios a entender. Então ele deixava suas parábolas para que fôssemos estudando, compreendendo, conforme o nosso desenvolvimento. A prova disso, você viu aqui quantas aqui, só nesse trecho, quantas versões aqui, né? Conforme a sua crença, conforme a sua evolução espiritual, você vai entendendo e decifrando de uma maneira, né? Aqui é que mais chega perto do que nós queremos hoje, através do Espiritismo, é a versão da Igreja Grega, certo? E assim, não vai parar por aí. Conforme nós vamos nos aprimorando, vamos de encarnação em encarnação, vamos nos lapidando o nosso futuro aí, futuros vão entender de outra maneira, né? E aí são outros estudos, né? Só dando sequência aqui, que é um trechinho bem curtinho. Sim. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Por isso, dessa obra tão importante que os espíritos fizeram, pois esses dias mesmo. Porque Allan Kardec, né, escreveu. Ele não escreveu, ele codificou o conteúdo dos espíritos. Ele apenas codificou. Ele apenas uniu as mensagens que vieram através de vários médiuns, né? Nós já comentamos isso aqui, né? Uhum. De vários médiuns, de várias localidades do mundo. E as mensagens muitas vezes repetidas para dar veracidade, né? Sendo que em 1880, por volta dessa data, era praticamente quase que impossível se manter contato tão rápido um com o outro, né? Então, as mensagens vieram dos espíritos. As perguntas ele fazia para os espíritos responderem, né? As perguntas também, mas quem não diz que não era através de inspiração dos espíritos ao lado, né? Então, ele foi apenas o codificador
da obra, né? Essa grande obra que veio para nos ajudar a compreender um pouco mais, né, das palavras de Cristo. É interessante que tem uma... Eu não vou me lembrar quem foi que contou, né? Diz que Kardec pergunta, faz a pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Faz essa pergunta para responderem. Aí respondem para ele: está escrita na consciência. Sim, do qual todos nós temos a nossa, né? Somos... Deus faz a coisa perfeita, né? Todos nós... Achei muito interessante. Todos nós somos portadores da consciência, que é o nosso juiz, né? É o nosso acusador, nosso juiz e o nosso... fugiu o nome, e que cobra a pena, né? Nós mesmos. E aqui, quando encarnado, não canso de falar, né? A nossa consciência, ela é 10%. E já nos cobramos em espírito, que ela se desenvolve. Aí lá nós cobramos cada segundo da nossa vida aqui. Cada pequena falta. Cada falta, seja ela minúscula, nós mesmos nos cobramos. Mas mesmo assim, quero, agora terminando a nossa leitura, falar um pouco, né, sobre a nossa intuição. E falar justamente disso, veio a calhar, que muitos dos nossos males são através da nossa consciência, da nossa culpa. Da nossa culpa e dela vêm os males do corpo. O corpo é o reflexo da alma, né? Da mente. E aí a pessoa cai no desânimo. A saúde vai aos poucos ficando mais frágil. A mente cada vez mais sombria, só pensando coisas ruins, pois a ansiedade, né? A falta de... a sobra, melhor dizendo, de tempo livre nos faz ter pensamentos, mais tempo de pensar, e se você não conseguir encaminhar o seu pensamento, deixar ao bem-querer, a livre pensamento, sempre vai cair o pensamento, sempre da dificuldade, do desânimo, sempre para o lado mais triste. É uma tendência que nós temos. Pois nós, que eu falo, a consciência nos cobra. E por mais que nós não queremos, por mais que nós nos escondemos através das risadas, das piadas, quando você deita no seu travesseiro à noite, quando você ali está sozinho, você e os seus pensamentos, ali você é cobrado. E muitos não conseguem levantar. A pessoa vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais enfermo. E é isso que eu venho para dizer hoje.
a todos seja da mais leve início de tristeza, início de dor, de mágoas, até o que está mais pesado, mais jogado numa cama, jogado num sofá, sem desinteressado da vida. Mas tenha a mensagem de Deus, a mensagem em Cristo, que diz: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas como ir a Cristo? Através de oração? Através da fé? Sim, de oração, da fé. Mas não é só isso. Quer ir ao encontro de Cristo? Quer levantar da cama? Quer deixar a tristeza, o desânimo de lado? E quer ir encontrar Cristo? Vai através da caridade. Vai se dedicar, vai trabalhar. Vai fazer o bem ao próximo. Pois ali está Cristo. E ali está o seu remédio. Obrigado. Nessa mesma linha, que a gente tem uma mensagem de Emmanuel, né? No livro Coragem, que ele diz assim: quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Essa é uma mensagem de Emmanuel, do livro Coragem. Perdão da emoção, que você sabe, não é, as lágrimas não são nossas, né? Mas que fique aí a mensagem, e peço a Deus por todos, que Deus possa iluminar a vida de todos, que possa levar muita paz, muita luz para os seus lares, que possam estar compreendendo um pouquinho, né, Fábio? E a nossa missão aqui não é somente ensinar, pois é muito pouco tempo, né? Mas despertar a vontade, né? E aí, mesmo nós não estamos juntos, mas adquira o livro, né? Em qualquer lugar. E estude também. Estude à noite antes de dormir, né? Começa primeiro abrindo, assim, olha. Todo dia abre um aleatório. Você vai ver que ali vai estar a resposta pro seu dia, né? Começa assim, porque é assim, para você se... você vai se surpreender, assim. Todo dia pede o que você está precisando e abre. Nessa página vai estar a resposta para você. E assim você vai lendo, pode ler aleatório, né? Todo dia abrir aleatório. Sim. E aí você vai querer se interessar pelo restante. Mas começa assim, porque o livro, ele aparentemente, ele é
grosso, né? Então assusta para quem olha. As letras são grandes, mas abre aleatório e lê aquela página que você abriu. Só isso você vai começando assim e você não vai conseguir mais parar. E de quarta-feira vamos estudar juntos. Isso. Então vamos nos despedindo, né? Já deu o nosso tempo. Não ficar muito longo a nossa reunião. Agradecendo a todos que estiveram presentes com nós. Agradecendo a todos que vão assistir. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a equipe trabalhadora. Desejar muita paz, muita saúde, muitas bênçãos na vida de todos. Muito obrigado por estarem com a gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Fiquem todos com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.